A Groenlândia é a bola da vez na política externa mundial. Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não há volta atrás em suas ameaças de assumir o controle dessa ilha no Ártico, ela se tornou um personagem importante da geopolítica atual. É a maior ilha do mundo e, ao mesmo tempo, o território menos povoado. Mas o valor estratégico da Groenlândia a torna extremamente valiosa para alguns países. Tudo isso enquanto permanece um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca. Eu sou Julia Brown, da BBC News Brasil, e neste vídeo conto um pouco da história da ilha e tento explicar por que ela desperta tanto interesse. Vamos começar pelo básico. A Groenlândia tem apenas 56 mil habitantes, a maioria deles inuites, anteriormente conhecidos como esquimós. Quase 80% de sua superfície é coberta por gelo e sua população se concentra ao redor da capital, Nuuk, localizada na costa sudoeste. Sua economia é baseada principalmente na pesca e depende fortemente de subsídios do governo dinamarquês. No entanto, nos últimos anos, houve um aumento no interesse por seus recursos naturais, como elementos de terras raras, ferro e urânio. Tudo isso é resultado do derretimento do gelo causado pelo aquecimento global. Mas como a Groenlândia se tornou parte da Dinamarca? No final do século X, exploradores e colonizadores nórdicos chegaram à Groenlândia. Acredita-se que o nome que faz referência a terras verdes tenha sido dado pelo explorador viking Erik o Vermelho por volta de 982, para tornar a ilha mais atraente para os colonizadores que chegaram alguns anos depois. Mas 5 séculos depois, seus assentamentos haviam desaparecido. Foi somente no século XVIII que colonizadores dinamarqueses começaram a se estabelecer perto do que é hoje a capital Nuuk. E foi assim que a Groenlândia se tornou território dinamarquês. Mas permaneceu uma colônia e foi em grande parte subdesenvolvida até meados do século XX. Em 1953, foi oficialmente incorporada ao Reino da Dinamarca e seus habitantes se tornaram cidadãos dinamarqueses. Em 1979, a Groenlândia adquiriu o status de território autônomo após um referendo, que concedeu ao governo local poderes significativos. 30 anos depois, outro referendo expandiu esses poderes e abriu caminho para uma possível independência da Groenlândia. Pesquisas de opinião realizadas nos últimos anos indicam um padrão bastante consistente em que algo em torno de 70 a 85% da população diz querer a independência da Dinamarca. E apesar da grande maioria dos partidos no parlamento também apoiarem a causa, as discussões avançaram lentamente nos últimos anos. Mas as declarações de Donald Trump sobre os Estados Unidos tomarem o controle da ilha fizeram que o tema ganhasse status internacional. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Quando o assunto é se tornar um território americano, só 6% da população da Groenlândia é a favor. E o governo local já deixou bem claro que pretende resistir a qualquer tentativa de tomada à força. Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. Og selvfølgelig er det den grønlandske folk, som bestemmer deres fremtid. Trump disse que não pretende usar a força para conquistar seu objetivo. Seu governo negocia atualmente as bases para um acordo de cooperação em segurança no Ártico com a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Ainda se sabe muito pouco sobre o entendimento, mas segundo especialistas, o interesse que a organização e os seus membros têm demonstrado fortalece a ideia de que o Ártico é cada vez mais importante para a estratégia de defesa desses países. O que nos leva então ao segundo ponto do vídeo. Por que os Estados Unidos, mas também outros países, estão tão focados na Groenlândia e em seu entorno? A primeira resposta para essa pergunta está nos recursos naturais. Segundo estimativas, a ilha abriga grandes reservas de minérios muito cobiçados, como níquel, lítio, cobre e grafite. Como grande parte desse território é inexplorado e está sob o gelo, ninguém sabe exatamente o que há ali. Mas estudos sugerem que a Groenlândia tem depósitos de 38 dos materiais considerados críticos por União Europeia e Estados Unidos, e teria potencial de abrigar até 1/4 das reservas globais de terras raras. Aqueles minérios que são componentes essenciais para indústrias modernas como as de veículos elétricos. Trump nega qualquer interesse nos minerais da Groenlândia, mas especialistas afirmam que o acesso a esses componentes ajudaria os Estados Unidos a competir com seu maior adversário comercial atual.
a China. For the United States, it is almost 100% import dependent on these minerals like graphite and zinc, and it sees Greenland as a way to get to these minerals and reduce dependency on China. Mas algo que Trump vem apontando com bastante clareza é o papel estratégico da Groenlândia do ponto de vista de segurança. A posição geográfica da ilha entre Europa, América do Norte e Rússia faz com que seja um excelente ponto para os Estados Unidos instalarem interceptadores de mísseis. Os americanos já possuem uma base militar ali, que serve de posto de observação, e um acordo assinado na década de 50 estabelece que Washington pode construir instalações militares na ilha para proteger a região. Mas Trump alegou que a ilha é vital para o Domo de Ouro, um escudo antimísseis que ele quer construir até o fim do seu mandato. You know, we're doing the Golden Dome, we're doing a lot of things and we really need it. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in. And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. Mas não é só isso. A Groenlândia, ou nesse caso a Dinamarca, é apenas um dos 8 países que possuem território no Círculo Polar Ártico. Canadá, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia e os próprios Estados Unidos também controlam áreas por ali. E alguns países do Ártico estão mais próximos do que muitos imaginam. Os Estados Unidos e a Rússia, por exemplo, são vizinhos, com o Alasca e o Nordeste da Sibéria separados pelo Estreito de Bering, que tem cerca de 85 quilômetros em seu ponto mais estreito, uma distância menor do que a entre as cidades de São Paulo e Campinas. E tudo fica ainda mais complicado quando analisamos a região do ponto de vista das zonas de influência globais e da disputa entre Estados Unidos, China e Rússia. A invasão da Ucrânia pelas forças russas em 2022 reacendeu as rivalidades da Guerra Fria na região. Em questão de meses, a Finlândia e a Suécia entraram para a OTAN. E como um território da Dinamarca, a Groenlândia também faz parte da organização. Ou seja, o mapa do Ártico está dividido. De um lado, Rússia, do outro, países da OTAN. The fact that Greenland is sitting in a very important part of the Arctic in terms of concerns about security, concerns about the fact that the Arctic is becoming much more militarized. It's sitting really front and center between NATO and Russian interests. And Greenland is also next to a maritime route. It's been traditionally referred to as the GI-UK gap or Greenland-Iceland-UK gap, where, let's say, if a Russian submarine or a Russian ship wanted to move from the Arctic to the Atlantic quickly, it would take that. E vale lembrar que a própria OTAN também está passando por divisões internas, provocadas principalmente pelas críticas de Trump sobre a organização e pela aventura expansionista na Groenlândia. Ou seja, o Ártico está no meio de uma série de disputas super importantes para a política global. Isso sem falar da corrida por rotas marítimas na região, tanto para uso militar como para transporte de bens. E com o derretimento do gelo na região, novas possibilidades se abrem. A lot of the sea ice that used to hamper maritime transport in and around Greenland, a lot of that's gone now. So much of the Arctic is now starting to open up to both civilian and potentially military maritime use. So the concern is that, okay, this is an area which needs a lot more monitoring. There's a lot of concern that Russian and potentially in the future Chinese ships could be making use of these routes. Não há qualquer indício de que a Rússia ou a China tenham presença militar na Groenlândia em si, como Trump diz. Mas os dois países colaboram intensamente no Ártico, especialmente em projetos de extração de gás natural. A Rússia também é o país com maior território e controle de águas na região, além de possuir dezenas de instalações militares na sua costa leste. Desde o início dos anos 2000, Vladimir Putin comanda uma espécie de revitalização militar e econômica dessa área e inaugurou, em 2020, o que diz ser o posto militar mais ao norte do planeta, numa ilha chamada Terra de Alexandra. E autoridades do governo e das forças militares russas já disseram que estariam dispostas a enfrentar as forças ocidentais no Ártico, caso fosse necessário, o que ajuda bastante a explicar a corrida dos Estados Unidos e da OTAN por um plano mais robusto de defesa por ali. Mas especialistas afirmam também que as próprias ameaças dos Estados Unidos sobre a Groenlândia podem incentivar Moscou e, eventualmente, Pequim, a expandir ainda mais sua presença e influência na região. Um jornalista russo falou à BBC sobre essa possibilidade. You see, one country can take anything if believes that it is in their favor of their security. Why
wouldn't we do the same if we believe that it is in favor of our security? Por hoje é só, mas a gente tem outros vídeos interessantes sobre o Ártico e a Groenlândia aqui no canal da BBC News Brasil no YouTube. Dá uma olhada também nas nossas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima!